Situação de Toffoli se torna insustentável no Supremo Tribunal Federal. Lula e Galípolo omitiram de agenda encontro com dono do Master. Alexandre de Moraes exige relatório sobre rotina de Bolsonaro na Papudinha. Essas e outras notícias você vai ver agora. A situação do ministro Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal está insustentável. Ministros do STF foram alertados por investigadores de que o caso Banco Master tende a se agravar. Não é que as coisas vão andar, elas vão se agravar. O buraco, de fato, é muito mais embaixo, relatam ministros. Veja o que disse a apresentadora Andréa Sadi na Globo News. Hoje no Supremo, se esse caso vai ficar ou não no Supremo, caso Master. Então, você tem ali, os ministros do Supremo foram avisados, foram alertados, receberam relatos de investigadores de que a situação vai se agravar. Essas investigações, não é que elas vão andar, elas vão se agravar. O buraco realmente é muito mais embaixo nos relatos que os próprios ministros tiveram de investigadores, de gente que está acompanhando o caso. E a grande pergunta esse caso vai continuar nas mãos do ministro Dias Toffoli? A gente tem visto algumas informações públicas, declarações de apoio. Agora há pouco teve o ministro Gilmar Mendes, na semana passada teve o ministro Edson Fachin, presidente da Corte, numa nota que, acredito eu, era para defender o Supremo, mas um tiro no pé. Aquela nota na minha visão. Porque não tem como ser... É incompatível você defender o Supremo e não fazer uma crítica do que está acontecendo dentro da Corte em relação ao Banco Master. Estou falando sobre esse caso específico. E aí, ministros com quem eu tenho conversado nos bastidores, eles dizem assim... Está aqui, obrigada. Você tem uma saída, que não é uma saída honrosa, porque não tem saída honrosa nesse caso, a saída é para baixo. Já que o ministro Dias Toffoli tem resistido nas conversas e relatos que eu tenho recebido a deixar o caso, então devolve o caso para a primeira instância. E a jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo, afirmou que aliados de Dias Toffoli no STF, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, estão operando para que Toffoli não saia do caso Banco Master. Para ela, a situação vai piorar muito, porque os próprios ministros vão se ver enredados nesse caso. Eles estão apavorados para tentar controlar o caso. E agora os outros ministros que são aliados do Toffoli no Supremo, a saber, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, estão operando para que o Toffoli continue. Concordo com você, André, e não só concordo, como as informações que a gente tem dos bastidores são de que a situação vai piorar porque os próprios ministros vão se ver enredados mais ainda nesse caso Master. E eles sabem disso. Então, talvez isso explique por que eles estão tão apavorados para conseguir controlar esse caso. O que está havendo aí é uma tentativa desesperada de controlar esse caso contra, inclusive, o bom senso. E agora os outros ministros que são aliados do Toffoli no Supremo, a saber, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, estão operando para que o Toffoli continue. Lula e Galípolo omitiram de agenda encontro com Daniel Vorcaro, dono do Master. A jornalista Andresa Matais, do Metrópolis, apurou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, em uma reunião no Palácio do Planalto, em dezembro de 2024, não registrada em agenda oficial. O encontro ocorreu no gabinete de Lula e durou cerca de 1h30. Em um evento em Maceió, na sexta-feira, dia 23 de janeiro, o presidente disse que falta vergonha na cara de quem defende Vorcaro. O tom do presidente contrasta com o fato de que, até recentemente, o Master tinha boas relações com pessoas do núcleo petista, incluindo ministros que estavam no palanque no evento. Como revelou o colunista Lauro Jardim, a reunião no Planalto foi agendada pelo ex-ministro Guido Mantega. No sábado, a coluna de Andresa, no Metrópolis, mostrou que Mantega foi contratado como consultor do Master, recebendo R$1 milhão por mês, a pedido do líder do governo Lula no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia.
O ex-ministro prestou consultoria ao banco entre julho e novembro de 2025, período em que recebeu ao menos 16 milhões de reais em honorários. O curioso é que ninguém fala nada. Procurado, o ex-ministro não comentou o assunto. Wagner negou o pedido de emprego. A assessoria de Lula não explicou o motivo de omitir o encontro da agenda oficial. A contratação de Manteiga resolveu um problema para o governo. Lula tentou empregar seu ex-ministro em cargos públicos, mas recuou diante de forte reação do mercado. Com a vaga no Master, a dívida de gratidão foi paga. Ao contrário de outros, como Antônio Palocci, Manteiga não acusou Lula na Lava Jato. Na ocasião do encontro com Lula, os problemas do Master já eram conhecidos, e Manteiga atuava como lobista no governo pela aprovação da operação de venda do Master ao BRB. A reunião agendada por Manteiga reuniu Lula, Vorcaro, os ministros Rui Costa, Casa Civil, e Alexandre Silveira, Minas e Energia, além de Gabriel Galípolo, então indicado para a presidência do Banco Central. Também esteve presente Augusto Lima, que ocupava o cargo de CEO do Master. Lima é a ligação de Jacques Wagner e Rui Costa com o Master. Na conversa com Lula, o executivo alegou haver uma articulação dos grandes bancos para preservar a concentração do mercado e prejudicar o Master. Naquele momento, Lula vivia um embate aberto com Roberto Campos Neto e reiterou o discurso de que os bancos privados seriam um dos principais entraves ao país, em razão dos juros elevados e da concentração bancária. E por falar em Lula, ele disse estar indignado com a captura do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, pelos Estados Unidos. Abre aspas. Fico toda noite indignado com o que aconteceu na Venezuela. Eu não consigo acreditar, afirmou o presidente durante discurso no 14º Encontro Nacional do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em Salvador, na última sexta-feira. Esse posicionamento acontece em um momento delicado nas relações Brasil-Estados Unidos. Ninguém ainda entendeu como vai ficar essa relação entre Lula e Trump. Lula tem dado sinais que contrariam os interesses americanos. Ele continua mostrando o alinhamento com a China e com suas ditaduras amigas. Mas nesta segunda-feira, presidente Lula conversou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Durante o diálogo, o chefe do executivo brasileiro pediu que o Conselho da Paz, lançado no último dia 22 de janeiro por iniciativa norte-americana, seja limitado exclusivamente à questão de Gaza e preveja um assento para a Palestina. De acordo com informações do governo brasileiro, a conversa foi longa e durou cerca de 50 minutos. O telefonema teve início por volta das 11 horas e marcou mais um capítulo do diálogo diplomático entre os dois países em meio às tensões internacionais no Oriente Médio. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Militar do Distrito Federal elabore um relatório detalhado sobre a rotina do ex-presidente Jair Bolsonaro enquanto esteve na Sala de Estado-Maior do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, espaço conhecido como Papudinha. De acordo com a solicitação feita nesta segunda-feira, 26, a corporação tem o prazo de 5 dias para encaminhar as informações ao STF. O documento deve conter datas e horários de todas as movimentações registradas no período. Entre os pontos que precisam ser detalhados estão as visitas recebidas, incluindo advogados, familiares e amigos, além de consultas e exames médicos. O relatório também deve listar sessões de fisioterapia, atividades físicas, eventuais tarefas laborais, leituras realizadas e qualquer outra ocorrência relevante durante a permanência no local. Marcelo Campos. A decisão do ministro Alexandre de Moraes de exigir um relatório minucioso sobre a rotina do ex-presidente Jair Bolsonaro
na chamada papudinha, levanta aí uma questão central que vai além do ex-presidente. Até onde vai o poder de um ministro do Supremo? O Moraes não é juiz de execuções penais, função que cabe aí a outra instância do judiciário. Mesmo assim, ele determina a produção de um relatório que detalha visitas, exames médicos, leituras, atividades físicas e até tarefas realizadas no período. Esse tipo de ordem reforça a percepção de extrapolação de competências, né? Algo que preocupa aí muitos juristas e cidadãos que defendem o devido processo legal. O problema aqui não é quem está sendo investigado ou custodiado, mas o precedente que se cria, né? Um ministro concentrando funções de investigação, de acusação, de julgamento e agora até de fiscalização da execução. Quando as regras são flexibilizadas porque o caso é excepcional, a exceção vira método. E isso corrói a segurança jurídica, mina a confiança nas instituições e alimenta a sensação de que a lei passou a ter lado. No fim das contas, a pergunta que fica não é sobre o Bolsonaro, mas sobre o próprio Estado de Direito. Quem controla o controlador? E nós ficamos por aqui. Até a próxima!